Sejam bem-vindos ao curso Educação Profissional e Tecnológica, História, Conceitos e Prática da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Douglas Biagio Puglia e essa é a nossa aula de número 4, no qual nós vamos discutir sobre a história do ensino profissionalizante no Brasil. Inclusive, nessa linha de ensino, de história do ensino profissionalizante, eu gostaria de destacar que nós vamos falar de quatro grandes períodos e que é muito complexo falar desse ensino profissionalizante, uma vez que ele é muito, vamos dizer assim, dinâmico no Brasil. Ele muda demais de acordo com o governo. Nós não temos efetivamente uma grande linha de política de Estado para isso. De acordo com as épocas, com os contextos e interesses dos mais variados tipos de governo, nós vamos vendo que houve mudanças na forma como eles foram tratados. Então, eu peguei 4 grandes períodos para nós podermos entendê-los. Por outro lado, já gostaria de destacar que a ideia e a proposta, essa história é muito mais ampla, muito mais rica, do que o que vai ser apresentado aqui. A primeira questão a ser colocada é justamente sobre essa dualidade entre trabalho manual e trabalho intelectual no Brasil. Por que eu estou falando isso? Desde período aí que a gente pega colônia, império, principalmente por conta da presença da escravidão no país, vai existir um certo preconceito em relação às atividades chamadas manuais, as atividades de trabalho mais duro, vamos dizer assim. Sendo que sempre vai se relacionar esse trabalho mais manual, esse trabalho ali mais de calejar as mãos, normalmente relacionado a um grupo social menos favorecido, certo? Ao passo que você vai ter o trabalho intelectual. E esse trabalho intelectual, obviamente, vai ser identificado com grupos sociais mais abastados. Nós temos isso na raiz do ensino profissionalizante brasileiro. E talvez um dos principais desafios é justamente como superar essa dualidade, como quebrar um pouco com essa ideia de trabalho manual para um determinado grupo menos favorecido e esse trabalho intelectual para um grupo mais abastado. E isso justamente diminuiria, talvez, um dos principais problemas brasileiros, que é a discrepância social. Uns têm muito e outros têm pouco. Primeira fase, e eu gostaria de destacar que o nosso recorte histórico vai ser principalmente no período republicano brasileiro. Por quê? Justamente nesse período republicano é que vão existir as principais ações de fato para um ensino profissionalizante. E aí, dentro desse recorte, a primeira grande ação de governo para tentar regulamentar isso vão ser as escolas de aprendizes e artífices, criadas em 1909. O mais interessante nesse ponto é que essas escolas de aprendizes e artífices, é claro, ensinavam um ofício para os estudantes. Por outro lado, ela tinha um caráter muito mais assistencialista e moral do que especificamente um caráter profissionalizante. O que eu quero dizer em relação a isso? Ela era muito mais preocupada como se fosse com uma ideia de marginalidade. Então, por exemplo, olha, nós temos esse menino em situação de morar na rua, menos favorecido, então vamos pegar ele e trazer para a escola aqui para ele aprender um ofício. Então tinha um caráter extremamente moral, de manutenção da ordem. Então esse primeiro momento dentro do ensino profissionalizante brasileiro, que obviamente tem no ensino de ofício uma das suas partes, mas ele também tem, dentro dessa ideia de manutenção da ordem, dessa questão de manutenção de uma moral, um caráter, enfim, assistencialista, como uma das suas características, ou talvez a principal característica. E sendo assim,
como ele se preocupa principalmente com grupos menos favorecidos e para dar um ofício mais manual a eles, aquela dualidade que nós acabamos de nos referir, ela era mantida. Nós vamos ter uma mudança de fato na era Vargas, né? Vargas vai assumir o governo brasileiro em 1930 e vai governar até 1945. Inclusive, né, parte desse período de forma ditatorial, especificamente de 37 a 45, o que é chamado, né, de Estado Novo. E depois, o Vargas novamente volta a governar o Brasil de 51 a 54, só que dessa vez de forma, vamos dizer assim, legal. Ele foi eleito, né, através de uma eleição popular e chegou ao governo. É muito interessante porque o Vargas ele sempre teve um perfil industrializante, um perfil desenvolvimentista, talvez seria o melhor termo. E ele tinha, ele, claro, o seu grupo, né, não era ele sozinho, mas ele tinha uma ideia de que, ora, para desenvolvimento, para que nós tenhamos indústria, para que nós podemos desenvolver o país, nós precisamos de mão de obra qualificada. Então, quando a gente pensa em ensino profissionalizante na era Vargas, a gente já pensa numa ideia do papel do Estado muito mais importante e decisiva do que vinha sendo feito até então. A gente pode perceber isso através de algumas características de seu governo. Por exemplo, criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, né? Não existia até então nenhum ministério que tratasse dessas questões. E é de fundamental importância esse ministério justamente para poder desenvolver essas ideias no ensino profissionalizante. O segundo ponto é que, a partir do Vargas, a educação profissional passa a ser dever do Estado. Ou seja, o Estado ele deveria proporcionar condições para que os estudantes tivessem uma formação profissional. E isso também vai ser muito importante, porque nós vamos começar a ver que a partir da era Vargas e durante muitos e muitos anos, o Estado vai sempre ter, né, uma preocupação relativa ao ensino profissional, até os dias de hoje. O que a gente pode discutir é a forma como foi feito, melhor, pior, enfim. Mas, a partir de então, sempre vai haver uma certa preocupação, ou pelo menos um olhar, para essa questão do ensino profissional. E as antigas escolas de ofícios e artífices, né, elas passam a ser os liceus industriais, o que já mostra claramente uma outra perspectiva que o Vargas gostaria de colocar. Ainda na era Vargas, já na década ali de 40, é importante a gente citar a reforma Capanema. Capanema foi um importante ministro do Vargas, principalmente, né, no Ministério da Educação e Saúde Pública, que eu acabei de falar, e ele vai ter uma série de proposições que vão mudar o ensino profissionalizante no Brasil. Os liceus se transformam em escolas industriais e técnicas, modernizando-se, né, e com uma vocação muito mais ligada a essa questão industrial e de formação de fato de estudantes para desempenho, né, como mão de obra industrial, fugindo basicamente totalmente daquele modelo assistencialista que existia até então, até a década de 30. Né? Então ele vai de fato revolucionar. E outra coisa digna de nota dentro desse período vai ser a criação do Sistema S de ensino, que vai ser como uma parceria, né, entre público e privado, de onde vai sair Senai, posteriormente Senac e assim sucessivamente. O outro período que nós devemos citar vai ser sobre a ditadura militar, né? Ou ditadura civil-militar, seria um termo mais ajustado para o período, né? Que vai de 1964, quando é dado o golpe, até 1985, quando você tem a abertura política, certo? Durante a ditadura militar, nós vamos ter um foco por parte do governo de um modelo totalmente tecnicista. Vocês devem se lembrar de vídeos, dos outros vídeos, no que eu falei o saber fazer e o saber pensar. Aqui,
única e exclusivamente saber fazer. O ensino profissionalizante ele era extremamente tecnicista, extremamente voltado para que esses alunos aprendessem um determinado ofício e pronto, né? Então ele é muito, muito, muito tecnicista. Isso vai ser uma característica fundamental desse período. Ainda nesse período, nós podemos citar o modelo de profissionalização compulsória. Em outras palavras, todo mundo, né, todos os estudantes que iam entrando nas escolas, eles teriam que também fazer um curso profissionalizante, né? Então, por exemplo, hoje, muitas e muitas escolas oferecem o ensino médio, que hoje nós chamamos de ensino médio, né? Na época, esse ensino médio ele estaria acoplado a algum fazer profissionalizante, certo? Isso era compulsório. Algumas escolas da rede privada conseguiam meio que burlar essa lei, mas para aqueles, vamos dizer assim, mais necessitados da rede pública era impossível, então tinha essa questão. Então, nós estamos falando de um modelo extremamente utilitarista que vigorou durante esses 21 anos de ditadura no Brasil. E por fim, a Nova República. A partir de 1985 e até os dias de hoje, nós caracterizamos, chamamos esse período de Nova República. Que você vai ter algumas mudanças, é claro. Então, a Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, ela já vislumbra uma perspectiva diferente para esse ensino profissionalizante, mas ainda vai se manter muito esse modelo dualista. No próprio governo Fernando Henrique Cardoso mantém-se muito essa perspectiva, e nós podemos dizer que, de fato, vai existir uma mudança no tratamento do ensino profissionalizante no Brasil, principalmente a partir do ano de 2008, porque no finalzinho do ano de 2008 são criados os institutos federais, que vão existir a partir da junção de antigas escolas técnicas agrícolas, cefetes, enfim, colégios federais, eles vão se juntar e vão formando os institutos federais, que estão presentes em todos os estados brasileiros, certo? E os institutos federais, eles vão buscar, e é claro, isso é um trabalho que não acontece da noite para o dia, mas eles vão buscar mudar bastante a forma como esse ensino profissionalizante acontecia no Brasil, principalmente tentando superar essa perspectiva dessa dualidade. Uma vez porque ele passa a adotar a ideia de ensino integral, inclusive na sua lei de fundação é citado essa ideia de ensino integral, né, que deveria ser adotado, e também a própria ideia do conceito de politecnia, que vai bem na linha que nós já estudamos, do trabalho enquanto o trabalho enquanto que vai moldar a realidade e também o trabalho enquanto fazer econômico, né? Trabalhando dessa maneira. Então é de uma inspiração até internacional e é algo relativamente novo, já que estamos aí com um pouco mais de 12 anos desse modelo. Sendo assim, apesar de que para nós tratarmos de tantos assuntos e nós poderíamos inclusive aprofundar em cada uma desses momentos, mas fica aqui um resumo, um apanhado geral sobre a história do ensino profissionalizante aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, aprofundem-se na nossa apostila e muito obrigado por ter acompanhado o curso até aqui.